Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor. E quando o sangue de Cristo nos liberta, nos cura, nos purifica, é porque nós somos transformados. E a partir desse momento que a gente deixa ser transformado pelo sangue de Jesus, toda impureza é jogada fora. E tem uma oração que eu faço. Na hora que o padre ergue o cálice, Senhor, que o teu sangue purifica-me de todo o meu pecado, de toda a maldade que há no meu coração. Que o Senhor me lave. Lava minha alma, lava meu corpo e lava meu espírito. Enquanto a gente não se lavar, se banhar no sangue de Cristo, a gente vai continuar tendo a nossa vida da forma que a gente tem. A gente vai continuar levando a vida da forma que a gente leva. E muitas vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias porque a gente não permite que Cristo reine em nossas vidas. E quando a gente definiu, quando me mandaram a palavra, o tema, eu coloquei em oração. E ontem o Senhor veio me falar aquilo que Ele queria trazer. Primeiro para mim, depois para vocês. Porque primeiro o Senhor fala com aquele que Ele quer lavar a cara. Era comigo. E agora eu transmito aquilo que o Senhor falou para mim, para cada um de vocês. A palavra do Senhor nos leva ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Quando você pegar a sua palavra, você tem que se alimentar. O padre lembrou muito bem disso ontem na homilia, em que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos alimento. Nós não conseguimos nos manter firmes no propósito e naquilo que Deus tem para nós. E na palavra de Deus, o Senhor nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é forte e poderosa. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que corta, que transpassa qualquer coisa. Nada é capaz de deter a palavra de Deus. E quando a gente começa a entender a palavra de Deus, e quando a gente começa a vivenciar essas experiências com Deus, a gente vai entender porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente começa a nossa caminhada, tudo parece mil maravilhas. Quando a gente tem o primeiro encontro com Deus, quando a gente tem essa primeira experiência com o Espírito Santo, tudo parece, uau, vou sair desse encontro, vou sair desse grupo de oração, vou sair dessa Santa Missa agora e eu vou botar fogo no mundo. Mas depois vai esfriando. E se você não buscar o alimento, você vai ficar com fome. E você vai se preencher de coisas vazias se você não se alimentar das coisas que te enchem. Se você não se alimentar da palavra, da escritura, dos ensinamentos dos santos, se você não alimentar da Eucaristia, se você não alimentar dos estudos das profecias que Deus tem para a sua vida, você vai ficar vazio. E você vai começar a achar que você não sente mais a presença de Deus, que Deus não existe, que aquilo que você viveu foi só um sensacionalismo. Infelizmente muitos são, porque você vive aquela euforia toda e deu uma semana, já acabou, né? Isso não é aquele mover, aquele batismo no Espírito. O batismo no Espírito é diferente. O batismo do Espírito, você tem aquela experiência com Deus e você quer todo dia mais. E você busca viver todo dia mais. Mas simplesmente ir ali, tive aquela experiência com Deus. Puf, parou? É porque você não entendeu ainda o que está acontecendo. É porque você não entendeu ainda a liberdade que Cristo foi até você e você está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque você não busca mais a Deus. Está perdendo tempo porque você tem procurado nas coisas do mundo buscar aquilo que nunca vai te preencher. Exatamente nunca. E ontem, nos atendimentos que a gente fazia, ele falava mais comigo do que qualquer outra pessoa. E eu estava só escutando. E aí eu lembrei de uma parte da minha própria vida. E nesse tempo de frio tem sido difícil. Eu acordo um pouco cedo, às vezes não. E eu sempre me alimentava antes da palavra para depois eu me alimentar de qualquer outro tipo de alimento. E ontem uma das irmãs me falou assim, eu lembro que você falou isso. Eu falei assim, mas eu não estou dando conta de fazer mais. Por mais que eu leia a palavra todos os dias, por mais que eu faça lecture todos os dias, eu não tenho feito aquilo que eu sempre fiz.
que é me alimentar antes da palavra para depois me alimentar de qualquer alimento, né? E eu quero voltar a fazer isso. Que acorde mais cedo, que sinta frio, não sei como vai ser. Mas a gente precisa disso, a gente precisa voltar àquilo que Deus nos chamou a fazer. E ontem ficava muito forte sobre isso. Para que Deus me chamou? Para que Deus me trouxe? Para que Deus me formou? Para que Deus me constituiu? Para quê? Por quê? Para onde ir? O que fazer? Deus falava muito forte. Deus fala muito forte cada um de nós, mas a gente não quer escutar. E por isso muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque Deus chama, mas a escolha quem faz somos eu e você. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer buscar? Quais as coisas que você vai fazer e que você não vai mais fazer? E o Senhor falava e confirmava ministério, vocação, chamado, tipos de oração, onde, como, quando fazer. E o Senhor, é claro, Ele é objetivo. Quando a gente sabe como rezar, a gente tem que entender que o Senhor nos fala de acordo com aquilo que nós conhecemos. E a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dê sinais claros do que o Senhor quer que eu faça. E se a gente não pede, o Senhor vai dar vários sinais. Mas como a gente está todo poluído, cheio de coisas, cheio de informações, e a gente fica cego. E a gente não mais ouve a voz que vem de Deus. E a gente vai ouvindo as vozes do mundo. Ah, fulano, faz isso aqui, ó. Faz aquilo. Aí você vai fazendo um monte de coisa. E você nunca se encontra. Porque você ainda não escutou aquilo que Deus quer para você. Não é porque fulano é ungido, não é porque fulano é de Deus, não é porque fulano reza, que tudo que ele fala é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é você que tem que escutar. Aquilo que Deus quer para a sua vida é você que tem que escutar. Reza para mim aqui, o que Deus falou? Reza para mim aqui, o que Deus está falando agora? O que Deus quer que eu faça? Entra para o teu quarto, pega a tua palavra, ora ao Senhor, que Ele te escuta. Os céus se movem, se abrem para que você tenha clareza daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas a preguiça não nos deixa escutar a Deus. E Satanás fica muito feliz com isso. Porque eu e você temos preguiça de escutar a voz de Deus, porque não é fácil. Requer de nós esforço, jejum, sacrifício, oração, penitência. Espera. Quanto tempo a gente tem esperado? Quanto você tem esperado os seus sonhos se realizarem? Quanto você tem aguardado que Deus faça alguma coisa na sua vida? E o que você tem feito para que esse sonho se torne realidade? Porque é o impossível que Deus faz, mas o possível depende de mim e de você. Aquilo que eu posso fazer, andar. Então, eu tenho que andar. Se o Senhor me chama a andar, Ele não vai dar os passos por mim. Eu preciso dar os passos. Então, quando a gente fecha a nossa boca, pessoas se perdem. Pessoas morrem sem conhecer Jesus, porque nós estamos calados. Nas redes sociais a gente talvez faz muito barulho, mas nas nossas vidas, o nosso testemunho, tão frouxo, tão fraco, tão cringe, né, que fala, né, não sei. Então, a gente tem que entender aquilo que a gente faz, o nosso testemunho, daquilo que Deus fez na nossa vida. O testemunho arrasta multidões. Porque o sangue de Cristo, ele é derramado sobre nós. O sangue de Cristo foi derramado na cruz por cada um de nós. Não é só por uns. Não é só por aquele. É por todos. E tem uma oração belíssima. Por todos aqueles que querem. Porque não adianta nada você jogar pérola aos porcos. A palavra de Deus fala, você fica debatendo, não vale a pena. Quantas vezes eu já perdi tempo debatendo com os outros? Nem. Hoje, tô nem aí. Não é sobre mim, não é. Então não tem precisão. Eu não preciso defender a igreja, eu não preciso defender Jesus Cristo. A própria verdade, quando ela é encontrada, não existe nada que possa impedir. A ciência é amiga da nossa fé. Porque em nada se contrapõe às escrituras, a ciência. Nós viemos de um homem e uma mulher. Nós não viemos de macaco algum. O Senhor gerou o homem do pó da terra.
em imagem e semelhança de Deus. O macaco não é imagem e semelhança de Deus. O macaco não é e nunca será a imagem e semelhança de Deus. Ele é criatura. Os animais são criaturas criadas por Deus para servir aos homens. Eis que eu te faço e te constituo para que você domine sobre todas as coisas. Enquanto nós não dominarmos sobre todas as coisas, é porque nós ainda não dominamos sobre a nossa própria vida. Nós não dominamos os nossos sentidos, nós não dominamos as nossas vontades, nós não dominamos os nossos pensamentos, os nossos olhares. Se a gente não domina o nosso próprio corpo, como é que a gente vai fazer cumprir a Escritura que é nos chamado a dominar sobre todas as coisas? Primeiro a gente tem que dominar o nosso corpo. Por isso é tão importante o jejum. Como é que você quer manter o seu chamado se você não faz jejum? Como é que você quer manter ali a sua vocação se você não faz jejum? Como é que você quer ter Deus na sua vida se você não vai até Ele e você não permite que Ele vá até você? Se o seu coração é fechado, se você traz mágoas, ressentimentos, se você acha que você tem que perdoar a Deus, você acha que você tem que perdoar a Deus, que mundo que você vive? Deus não precisa do seu perdão, e muito menos Ele fez alguma coisa para te magoar. Ele não tirou nada de você, Ele não fez ali, Ele não matou alguém, Ele não tirou a vida de ninguém. Entendam uma coisa, Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se nós não tivermos os olhos espirituais para entender o motivo do qual a gente faz uma passagem desse mundo para o outro, nós vamos continuar reduzidos em sentimentalismo. A dor da partida é grande, o luto é grande, a igreja nos ensina 1 ano de luto. O luto é necessário, mas se nós ficarmos naquilo, Deus tirou. Eu vou brigar com Deus, eu não vou mais rezar porque Deus fez isso. Não. Deus permite muitas coisas na nossa vida. Deus permite que nós passamos por tribulações, por dificuldades para nos moldar. Não porque Ele não nos ama. Qual pai não corrige um filho? Só o pai que não ama o filho. E quantas vezes nós somos ensinados a confiar em Deus, mas a gente sempre confia em Deus com um pé atrás. A gente sempre quer um plano B. Se não der certo eu faço isso. Se não der certo eu já mudo a minha rota. Com Deus não existe plano B. É duro, é forte, corta, né? A palavra de Deus corta. E por isso a gente tem que entender. E tem um contraste maravilhoso que a palavra de Deus diz, que é o quê? Aqueles que não viverem aquilo que Deus planeja, não encontrarão a felicidade perfeita. Se você foge do seu chamado, se você foge da sua vocação, você vai ser feliz, mas você nunca vai ser plenamente feliz. Você nunca vai ser totalmente realizado. Porque se você foge daquilo que é plano de Deus para você, e você já conheceu, você conheceu o plano de Deus, você já escutou de Deus, você já teve confirmação, e você foge da vontade de Deus, você vai ser feliz, mas você nunca vai ser plenamente feliz. Porque a plenitude da felicidade está em Deus e em fazer a vontade de Deus. E quando a gente se esconde de Deus, é como Adão no paraíso. E quando Adão pecou, e Adão caminhava e ele ouviu Deus. Deus caminhava para encontrar com Adão. Você tem noção do que é isso? É Deus caminhar para te encontrar. E Ele faz isso com a gente. E Ele nos encontra, e Ele vai lá. E ele só, aí Adão ouvia a voz de Deus, o barulho de Deus chegando. Pensa no barulho de Deus chegando, deve ser estrondoso, né? Pensa num trovão. Uou, não é assim que faz barulho de trovão, mas tá bem. E a gente entende isso. E quando Adão ouvia, ele se cobriu. Ele teve vergonha. Quantas vezes a gente tem vergonha de Deus porque a gente se afastou de Deus? Quantas vezes a gente se perde e quer voltar,
mas tem vergonha dos olhares, tem vergonha dos julgamentos. Muito mais pecador aquele que te condena do que você próprio. Porque a partir do momento em que nós condenamos o irmão, porque nós temos essa mania, né? Nó, fulano fez isso, nó, fulano fez aquilo, né? E a gente esquece de olhar para a nossa própria vida. A gente esquece de olhar para os passos que nós mesmos demos. Quantas vezes a gente já caiu? Quantas vezes a gente já teve que levantar? Quantas vezes a gente já teve que chorar? Quantas vezes a gente teve que mudar a rota? Quantas vezes a gente teve que recomeçar? Quantas vezes a gente não tinha vontade de rezar, não tinha vontade de orar? Quantas vezes a gente veio vários pensamentos na nossa cabeça, nos levando a pecar? Quantas vezes a gente deixou se consumir pelo pecado e a gente ainda quer julgar o irmão? E o Senhor nos chama à conversão. Porque a partir do momento em que eu e você nos entregarmos à vontade plena de Deus, nós seremos plenamente felizes. E como a gente faz para entender o chamado de Deus e viver o chamado de Deus? Tem o teu livre arbítrio. Tem a tua livre vontade. O chamado é, Deus chama. O escolhido é, você corresponde ao chamado de Deus. Você tem correspondido ao chamado de Deus? Para que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou para constituir família, para servir ao Senhor no altar, para pregar, para anunciar, para cantar, para ser advogado, para ser dentista, para ser médico, para ser enfermeiro. Para que o Senhor te chamou a fazer? Porque em tudo dá para fazer a vontade de Deus. Mas a plena vontade de Deus é quando você inteiramente entende. É isso que o Senhor quer para mim. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos por esse simples momento. A fazer a vontade de Deus nem sempre é a mesma vontade da nossa. É porque a gente não entendeu ainda o que é felicidade. E quando a gente entende o que é felicidade, nós buscamos as coisas do alto. E aquilo que às vezes parecia ter sentido pra gente, quando a gente começa a buscar as coisas de Deus, a gente vê que aquilo não existe sentido naquilo que a gente buscava. E que a gente começa a entender que aquilo ali não nos realiza mais. E que aquilo tudo que a gente fazia não faz mais sentido. E a gente começa a buscar a Deus. E a gente começa a rezar, Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor pergunta para nós, o que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor faça para você entender o seu chamado? Porque o Senhor quer nos purificar. O sangue dele é precioso demais para ser derramado por coisas mundanas. Nós não podemos ficar jogando pérola aos porcos. Nós precisamos entender que uma vez que o Senhor nos chamou, Ele vai nos incomodar para sempre. Ele vai ficar cutucando ali, ó. Ô Leandro. E aí? Tá na hora. Vamos? Bora, levanta. Faz isso. Ah, Senhor, agora não. Depois, quem sabe? E quantas vezes a gente vai ficar postergando os sonhos de Deus para a nossa vida? Os nossos sonhos, né? Nem os nossos sonhos a gente tem disposição de estar fazendo. Quanto mais a vontade de Deus, que vem as dificuldades. O mundo espiritual do mal se move contrário à realização da vontade de Deus em nossa vida. Mas quando nós nos dispomos em oração, com as armas espirituais, que se levante o inferno, não é capaz de te tirar da vontade de Deus. Mas se você abrir uma brecha, e essa brecha vai aumentando, aumentando, aumentando. Você já viu quando uma barragem se rompe? Quando a barragem se rompe, é uma fresta pequenininha. Acho que é isso que fala, fresta, né? Ela vai se rompendo, aumentando, aumentando, aumentando. E quando ela aumenta uma quantidade, vai passando tanta água que já era a barragem. Nada é feito do nada. Se você acha que tudo foi feito do nada, você tem mais fé que nós. Porque nós não cremos que nós fomos feitos do nada. Nós cremos no Senhor que nos criou, de si próprio se desdobrou e criou todo o universo. É maravilhoso entender um pouco da criação, um pouco da ciência, para nós vermos que nada da palavra de Deus se contrapõe à ciência. Ah, esse povo que fala, e se soubesse compreender os mistérios de Deus, a nossa ciência estaria muito mais avançada, porque a maioria das descobertas foram feitas pelos sacerdotes.
E quando a gente compreende o mover de Deus, a gente compreende o nosso caminhar. Tudo no mundo existe uma ordem. Nada é feito desordenados. Prótons, elétrons e nêutrons. 3. A maioria das coisas perfeitas são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a plenitude das coisas nos indicam a entender que tudo nesse mundo faz sentido pela própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Você já pensou nisso? Uma palavra se fazer carne. E caminhar conosco e sentir as nossas dores e sentir aquilo que nós sentimos e fazer aquilo que nós fazíamos e olhar para aquela que o gerou, aquela que o formou, aquela que o ensinou, aquela que o amamentou, aquela que fez todas as coisas para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse entender. E também São José. Hoje é dia dos pais. Quanto é grande a influência do pai na vida dos filhos. Quão grande é a dificuldade sentimental de um filho que não tem a presença de um pai. Na afetividade, na sexualidade, nos relacionamentos, no trabalho, no temperamento. Quão é difícil se manter ali. Quantos traumas as pessoas carregam por falta de uma família. Quantas dificuldades, quantos problemas psicológicos, neurológicos, físicos, comportamentais, temperamentais, por falta de uma família estruturada. Não é uma família rica que eu falo, mas é uma família que saiba amar e saiba criar esse filho. Quantos são criados sem amor? Quantos filhos são indesejados e criados sem o desejo que eles cresçam, que eles sejam bons? Quantos filhos são criados de forma errada? Quantos filhos não são criados para ser de Deus? Eu crio meu filho para o mundo. Não, você cria seu filho para Deus. Porque se você cria para o mundo o consome, e ele é consumido pelo mundo. Nunca mais repita essa palavra para o seu filho. Eu estou te criando para o mundo. Não, você está criando seu filho para Deus. Porque a partir do momento em que nós morremos, nós entramos na vida eterna. Porque se fosse só essa vida, seria muito pouco. Pensa, você cria seu filho para o mundo, aí, por uma causa ele falece tão jovem, então você criou ele para o mundo já, e ele já foi, acabou. A gente cria os nossos filhos para Deus. A gente cria a nossa família para Deus, os nossos amigos para Deus. A gente tem que levar, a gente precisa levar todos para Deus. É para isso que nós somos chamados. Nós estávamos lá durante toda a eternidade e fomos trazidos aqui para vivermos essa vida e escolhermos para onde nós queremos voltar. Você quer voltar para junto de Deus? Ou você quer ficar longe de Deus com os demônios, nos infernos? Porque a palavra de Deus disse então: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. No 13, antes de lermos a nossa passagem. E quando a gente não se deixa levar, e quando a gente exclui de estar na presença de Deus para estar na presença do mundo, a gente abre mão da eternidade. O nosso chamado vivido perfeitamente nos leva à eternidade, ao encontro com Deus, a levar outras pessoas a Deus, a buscar outras pessoas a Deus, a criar a nossa família em Deus, a constituir a nossa família em Deus, a constituir o nosso ministério em Deus, a constituir a nossa vocação em Deus. Mas quando a gente deixa de lado, quando a gente para, quando a gente vira, não faz sentido mais. Para que eu vou ficar fazendo isso, Deixa eu viver a vida de qualquer jeito mesmo. Já tentei, estou esperando, mas está demorando tanto. Tem uma imagem que a gente vê, uma foto de duas pessoas. E é como se fosse uma mina de diamantes. E um está cavando, e achava uma pedrinha, um diamante. E voltava. E cavava mais um pouquinho, e pegava mais um pouquinho. E tinha um outro que estava cavando e nada achava. Mas quando ele estava prestes a encontrar
um grande número de diamantes, ele parou. Enquanto a graça de Deus está prestes já a chegar, a gente para. A gente desiste. Eis que tu aborto e bato. Abre e cearei convosco. O Senhor nos chama então, nesse dia, a encontrarmos com Ele. A voltarmos os nossos olhos para o nosso chamado. E foi legal, ontem à noite, as meninas me mandaram, elas mandaram hoje, mandei ontem para elas, Deus nos falava que Ele continua a semear em nossos corações a vontade dEle. Ele nunca vai parar de nos incomodar. Ele nunca vai parar de mostrar para Ele a vontade, mostrar para nós a vontade dEle. E isso foi muito forte ontem também, que foi isso que eu vivi, que eu falei com vocês hoje. Que o Senhor me mostrar, é isso que eu quero. Faça. Vem. De novo. Aí fez relembrar todas as promessas. De todas as vezes que eu e Ele estávamos na intimidade. Que só estava eu e Ele. E a palavra, e as lágrimas, e a dor, e o sofrimento, e a vontade de parar, e a vontade de desistir. E vinha as promessas. E ontem foi assim. E sem perceber nada quem estava lá. Falava, eu estava lá, a escutar. E ia entendendo aquilo que Deus queria novamente falar comigo. E por isso que hoje o Senhor falou antes comigo do que com vocês. Porque antes da minha voz sair pela minha boca, ela entrou no meu coração e eu expus para cada um de vocês. Então que nós possamos corresponder ao chamado que Deus nos fez e nos faz hoje. Chamados a quê? Santidade. Chamados a quê? A fazer plenamente a vossa vontade. E quando eu e você compreendermos e fazermos a vontade de Deus, nós vamos olhar e chegar lá. Já pensou quando você chegar lá no céu? Aí, quanto valeu a pena te esperar. Deus espera por nós. Como foi bom, filho, a vida que você teve. Quantos frutos você deu. Quantas pessoas estão aqui porque você não parou, porque você não teve medo, porque você continuou, porque você permaneceu, porque você recomeçou, porque você caiu e se levantou, porque você nunca mais parou. Hoje, nos dias dos pais, a pregação acabou.